Bom domingo a todos, na gloriosa paz do Senhor. Que prazer estar aqui com vocês novamente para juntos estarmos estudando a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, eu já lhe convido nesse instante a pegar a sua Bíblia, se reunir com a sua família, para juntos aqui estudarmos um assunto muito importante, nessa série de estudos sobre as adversidades, as aflições que nós, como servos de Deus, podemos passar nesta vida, mas com a graça e a bênção do Senhor, teremos vitória, iremos superar todas as dificuldades e crescer com elas. Nesta manhã estaremos estudando a lição de número 10, a perda dos bens terrenos. Eu quero louvar a Deus pelo nosso ministério Mensageiros de Cristo, por nossa igreja estar nesse período de tantas dificuldades. A nossa igreja está marchando, realizando a obra do Senhor. E um dos trabalhos importantes que a igreja não tem deixado de realizar é a ministração da palavra de Deus, aos domingos pela manhã, no horário da nossa gloriosa Escola Bíblica Dominical. Então, amados, vamos nesse momento fazermos uma oração ao nosso Deus, para que Deus fale ao nosso coração. Eu creio, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para ti, uma palavra para a sua família, no dia de hoje, através dessa lição. Lhe convido nesse instante a juntos orarmos e pedirmos a direção de Deus, a presença dele conosco, para sermos abençoados com essa ministração. Oremos, queridos. Querido Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, queremos te louvar por mais uma oportunidade que temos, ó Deus, de estarmos na tua presença. Quero te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade e pedir ao teu Espírito Santo, Senhor, para que ele esteja conosco, Senhor, nos inspirando e confirmando a tua palavra em nossos corações, Senhor. Alcance cada família com essa ministração. Venha fortalecer, Senhor, e sarar com a tua palavra, ó Deus querido, os corações dos teus servos, ó Deus. Em nome de Jesus, aqueles que estão, Senhor, em dificuldades, aqueles que estão, Senhor, sendo provados, ó Pai. Pedimos, Senhor, que a tua mão seja estendida sobre eles e venha confortá-los, ó Deus, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, essa lição 10, a perda dos bens terrenos, ela tem como texto áureo o versículo 21 do capítulo 1 de Jó. Quando Jó declara: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que declaração maravilhosa deste servo em meio a tantas perdas. Nós vamos comentar daqui a pouco no texto que nós vamos ler, sobre a experiência desse homem de Deus, Jó, e a sua história de provação ficou marcada como exemplo para todos nós de superação. Podemos, como Jó, passarmos por dificuldades, mas a nossa história vai ser uma história de superação, como foi a história de Jó. A verdade prática nos diz: ainda que percamos todos os nossos bens, continuaremos a desfrutar de nosso bem maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então, eu quero agora que você abra sua Bíblia no capítulo 1 de Jó.
Vamos ler, começando pelo verso 13. Livro de Jó, capítulo 1, começando pelo verso 13. Nos diz a palavra do Senhor: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Aqui começam as provações na vida de Jó. O versículo 16 nos diz: Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Amados irmãos, misericórdia. Notícia ruim atrás de notícia ruim. Cada notícia impactava o coração de Jó. Porque com certeza, queridos, toda aquela riqueza de Jó não veio de um dia para a noite, foi o fruto do seu esforço, do seu temor a Deus, da sua dedicação, do suor do seu rosto. E de repente ele está perdendo tudo. Mas quando chega a notícia da morte de seus filhos, porque o maior bem que Deus pode colocar na nossa vida são aquelas pessoas que vão fazer parte da nossa história. Então, quando a tragédia se abate sobre os filhos, quando alcança os filhos de Jó, eu acredito que foi um limite para aquele servo de Deus. O verso 20 diz: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Ele se levantou, rasgou o seu manto, como um sinal de aflição, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra. E é interessante como o versículo 20 termina. Ele diz que Jó não murmurou, Jó não amaldiçoou, Jó adorou ao Senhor. E no verso 21, então, vem a declaração que ele faz, que é o nosso texto de ouro. Ele disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós pensamos muitas vezes que, quando lemos a história de Jó, que Jó foi alguém muito especial, acima da nossa compreensão. Ele foi um servo de Deus de outra dimensão. Mas Jó foi um homem comum como eu e você. O segredo dele era a comunhão
o compromisso que ele tinha com Deus. Isso fez toda a diferença. Não foram a sua experiência ou outra coisa que sustentou Jó num momento difícil de sua vida. Foi a sua comunhão e o seu compromisso com Deus. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas interessantes que podemos tirar da experiência de Jó para as nossas vidas. Eu quero dar um bem-vindo a todos os irmãos que estão aqui no portal da igreja, já participando. Nós temos aqui a irmã Nelice, lá de Tocantins. Deus abençoe, irmã Nelice. A irmã Enói, seja bem-vinda, irmã Enói. Deus te abençoe. A irmã Ivanessa. A irmã Rosilda, que sempre está conosco aqui. Daqui a pouco nós vamos comentar outros irmãos que estão participando. Um bom dia a todos os irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Daqui a pouco eu vou trazer uma questão, uma pergunta. Eu gostaria que vocês participassem, respondendo aí no espaço aí para os comentários. Amém, queridos? Sejam bem-vindos todos os irmãos. Um bom domingo para todos vocês. Amados irmãos, nós entendemos aqui nessa lição de hoje que o materialismo é uma realidade na vida de muitos crentes que se deixaram levar pelas falácias da teologia, da prosperidade, da confissão positiva. Dois males que têm, infelizmente, alcançado alguns corações de servos de Deus. O materialismo é uma realidade, o apego excessivo às coisas materiais, às coisas dessa vida. Mas nós vamos entender aqui, através da experiência deste homem de Deus, Jó, que o bem maior que nós podemos ter nessa vida é o nosso Deus, é a nossa fé no Senhor, porque ela vai fazer a diferença nos momentos mais difíceis. Duas verdades importantíssimas podemos tirar aqui dessa lição. O homem nasce sem bem material algum e morre sem levar quaisquer bens terrenos adquiridos nessa vida. Essa é uma verdade. E o próprio Jó declara isso. No saí do ventre de minha mãe e no tornarei. Então essa é a primeira verdade que nós podemos aqui entender e compreender aqui na história, na experiência desse homem. A segunda coisa importante é que o mais importante na vida não é aquilo que temos, mas o que somos para Deus. E o que Jó era para Deus? Nós vamos observar no contexto da passagem que é o próprio Deus que testemunha acerca do seu servo para Satanás. Jó era um homem que agradava a Deus. Estamos agradando a Deus com a nossa vida? Com aquilo que Deus tem nos dado, colocado em nossas mãos? Nós temos agradado a Deus? Jó agradava a Deus. Jó se desviava do mal. Jó, ele era temente. Então, ele prosperou porque Deus estava com ele. Mas nada do que ele tinha, daquela quantidade enorme de animais, os seus rebanhos eram imensos, nada daquilo era mais importante do que ele era para Deus. Eu quero que você pense sobre isso. A verdadeira fé não se mostra nas bênçãos que recebemos, mas na resignação ante a soberania de Deus, mesmo quando perdemos o que Ele nos deu. Porque podemos, em algum momento da nossa vida, passarmos por algumas provas,
e aparentemente poderemos perder como parte desse processo de crescimento que Deus nos concede ao longo da nossa vida. Amém, queridos? Jó passou pela experiência das perdas de todos os seus bens. No primeiro tópico dessa lição, nós entendemos aqui que, mesmo perdendo o gado, o seu rebanho, ele perdeu os funcionários que trabalhavam, os empregados, os servos que ele tinha, e mesmo perdendo os filhos, Jó reconheceu a soberania e a grandeza de Deus. Às vezes, em algum momento da nossa vida, quando sofremos algum tipo de perda, nós, por falta de fé, nós imaginamos que Deus perdeu o controle da nossa vida, ou que Deus nos deixou de lado. Mas Jó reconheceu a soberania e a grandeza de Deus. E no meio da prova nós vamos ver que Jó chega a declarar: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Então, ele tinha certeza de que Deus estava acompanhando tudo, diante de tudo aquilo que ele estava passando. E ele sabia que Deus haveria de agir no momento oportuno. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é muito importante para trazermos para a nossa vida. Que mesmo quando perdemos bens, ou mesmo entes queridos, o Senhor continua presente, Ele continua soberano, Ele continua sendo grande, incomparável em nossa vida. Esse perder, na maioria das vezes, meus amados, é desapegar, é desatar ou deixar ir, mas permanecer confiando em Deus, que o que for mesmo seu, meu querido e minha querida, Ele saberá como fazer para que venha até você na hora certa e se transforme em algo eterno e extremamente valioso em sua vida. Amém? Glorifique o Senhor nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Confie em Deus. Abra mão de sua vontade, de sua rotina, dos seus sentimentos que não te fazem bem. Apenas permita que Deus te dê o que você realmente merece, ou que te pertence. Conquiste todas as suas bênçãos e vitórias, deixando Deus te guiar e te presentear grandiosamente, mas na hora certa. Muitas vezes é a nossa ansiedade que impede o agir de Deus, porque quando saímos do propósito do Senhor, Ele retém a bênção para que possamos aprender, nos corrigir, amadurecer, olhar mais com os olhos da fé. Diante de alguma perda material, de algum bem dessa vida, é o momento de abrirmos os olhos da fé para enxergarmos aquilo que Deus tem para nós. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, em meio às provações, não vamos perder o nosso amor a Deus. Quando eu perdi os meus rins, no ano de 2014, eu estava internado no hospital de base, e quando veio a sentença dos homens, da medicina, olha, você perdeu os seus rins, infelizmente não conseguimos recuperá-los. Depois de um mês internado no hospital, os meus sentimentos foram abalados.
Eu entrei lá no quarto do hospital, fui para o banheiro e chorei na presença de Deus. E Deus falou ao meu coração: você está perdendo os seus rins, mas não a sua fé, confie em mim. Como foi maravilhoso ouvir isso do Senhor. No tópico 2, nós vamos observar que o bom caminho para superarmos as perdas de ordem material, afetiva e espiritual é lançarmos sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, pois Ele cuida de nós. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos diz a palavra do Senhor: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amados, quando olhamos novamente para a história de Jó, mesmo diante de todas aquelas perdas, nós vemos a mão e o cuidado de Deus sobre ele. Nós vemos Deus ali ao seu lado, discipulando o seu servo, burilando aquela joia tão preciosa que era a vida daquele homem, submisso, temente e profundamente compromissado com Deus. Nós somos como joias nas mãos de Deus. Nós somos preciosos para Ele. Você é precioso para Ele, meu amado. Você é preciosa para Ele, minha amada. Você não tem tesouros, você é o tesouro de Deus. Você é o maior tesouro de Deus. O fato de Jesus ter morrido na cruz por nós, por mim e por você, mostra o quão somos preciosos aos olhos de Deus. Então, lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Com certeza, Jó estava tomado de ansiedade. E agora? Deus conhece o coração humano. Mas o Senhor estava com ele, trabalhando em seu coração. No tópico 3, nós vemos que ainda que percamos os mais preciosos bens, podemos desfrutar da graça e do amor de Deus. Ele intervém em nossa história. Ainda que percamos os mais preciosos bens, podemos desfrutar da graça e do amor de Deus. Eu tenho essa experiência, e creio que você também tem essa experiência, que mesmo nos momentos mais difíceis, quando sofremos algum tipo de perda, ou material, ou de um ente querido, nós podemos desfrutar da presença e da graça de Deus sobre nós. Podemos sentir o amor e o cuidado de Deus por nós. E Ele intervém em nossa história. Ele muda a nossa história como mudou a história de Jó. E eu quero nesta manhã declarar aqui que eu não sei como está o andamento da sua história com Deus. Eu não sei se esse momento difícil, talvez seja um momento difícil que você está passando, com algum tipo de perda sofrida, mas eu quero dizer para você que Deus intervém na história de sua vida. Deus pode intervir no momento certo. Apenas confiemos. Eu acredito que todos nós temos tido a experiência de perdermos um bem, um ente querido ou algo muito importante durante a nossa jornada aqui nesse mundo. Mas você e eu estamos aqui hoje, ou seja, sobrevivemos. E o que ganhamos com essa ou essas perdas? É interessante um hino intitulado Sobrevivi, de Sara Farias. O refrão dele diz: eu aprendi a ganhar perdendo. Aprendi a subir descendo. Doeu, mas eu cresci. E cresci diminuindo. Apareci desaparecendo.
e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. A graça de Deus nos basta. Que hino inspirado! E é interessante que o refrão começa dizendo: eu aprendi a ganhar perdendo. Não é do ser humano querer perder, mas muitas vezes as perdas vão nos levar a grandes vitórias. Nós começamos a estudar a vida de Jó nesta manhã pelo primeiro capítulo, mas vá para o capítulo 42 agora, meu querido, minha querida. Vamos aqui contemplar a restauração de Jó. No capítulo 42, verso de número 10, nos diz: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Você localizou aí? Jó 42, verso 10. Eu vou repetir. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, e todos os que o haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Eu estou no verso 11. Mas ainda no capítulo 42, no verso 12, nós vamos ver as palavras que dizem: o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Verso 13. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Que lindo, irmãos! Que maravilhoso! Até mesmo o Senhor veio a lhe dar filhos e filhas que ele havia perdido naquela prova tão grande que ele passou. É interessante que aqui no texto, ele não perdeu a esposa. Em algum momento ela fraquejou e mandou que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Era o desespero de uma mulher, e não podemos sair condenando essa mulher, como muitos fazem, porque se coloque no lugar dela, irmã. Como você reagiria diante de tudo aquilo? Mas ela aprendeu também. Ela cresceu também, mesmo em meio à sua fraqueza. Mas Deus não tirou aquela mulher na vida de Jó. O que é que nós entendemos aqui, queridos? Que o casal, o marido e a esposa, é a base da família. Então Deus preserva a família mesmo em meio a perdas tão grandes como a de filhos, para que eles recomecem. Talvez seja agora o momento de um recomeço na vida de muitos casais por conta dessa pandemia, por conta desse momento difícil. Olhem juntos, deem as mãos. Na sexta-feira comemoramos o Dia dos Namorados e ontem tivemos uma live maravilhosa, quando entoamos canções, fazendo um tributo ao amor. Então acredito que a relação daquele casal, ela saiu ganhando depois daquela grande prova. As provas na vida da família, porque não foi só a Jó que foi provado, a sua esposa foi provada também, a família foi provada. Mas nós vemos aqui que Deus aqui concede a esse casal novamente filhos e filhas. E o verso 16 do capítulo 42 diz: depois disso Jó viveu 140 anos,
viu seus filhos e os descendentes deles, até a quarta geração. Você imagine isso? Ele viu seus filhos e os descendentes dele até a quarta geração. Que bênção! Então, verso 17 diz: então morreu em idade muito avançada. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção! Aqui nós vemos o quanto Deus foi gracioso com a vida desse servo dele. Eu quero já me dirigir para o final dessa ministração, meditando com vocês em Mateus capítulo 16, verso 25. Mateus 16, verso 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Irmãos, é interessante lermos esse versículo em outras traduções. Por exemplo, a Nova Versão Transformadora de Mateus 16, 25 diz: se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Interessante essa tradução. Ao que você está apegado? Qual é o seu maior prazer? Qual é o seu maior tesouro? Porque o texto diz: se você se apegar à sua vida, você vai perdê-la. E aqui esse se apegar fala da prioridade que você está dando, a atenção que você está dando, o que é mais precioso para você, o que é mais precioso para mim. Nós vamos ver ainda, na Nova Tradução na Linguagem de hoje, esse mesmo texto de Mateus, dizendo assim: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. E esse texto, nesta tradução, casa perfeitamente com as palavras de Jesus no Evangelho de João. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Então a verdadeira vida quem dá é o Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Mas há um outro lado que nós temos que aqui, antes de encerrarmos, nós temos que compartilhar. Nós olhando para a vida de Jó, nós vemos que ele foi restaurado e ficou muito mais próspero do que era antes. Mas muitas vezes na vida de servos de Deus, nós vamos sofrer perdas que não vamos recuperá-los nesta vida. Mas com certeza, um grande tesouro nos está aguardando na outra vida, quando nos encontrarmos com o Senhor. Então, Hebreus capítulo 10, verso 34. Hebreus capítulo 10, verso 34, na Almeida Revista Atualizada, ele diz: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Quando o escritor aos Hebreus, que não sabemos exatamente a autoria, alguns creem que seja o apóstolo Paulo, outros creem que seja Apolo, mas na verdade o que importa é a mensagem que essa carta traz. E o contexto dela fala para irmãos que estavam sendo perseguidos naquela época do início da igreja e estavam sendo encarcerados. Muitos deles foram encarcerados
muitos deles foram jogados nos coliseus para serem trucidados pelas feras. E muitos que não foram mortos nas arenas foram expoliados em seus bens. Mas é interessante que o escritor aqui testemunha que esses irmãos que tiveram seus bens retirados por amor a Jesus, ao Evangelho, eles aceitaram com alegria o espólio dos seus bens. Porque eles sabiam, eles conheciam que eles possuíam um patrimônio superior e durável, que a traça e a ferrugem não poderiam consumir e que o homem não poderia tirar. Hebreus capítulo 10, verso 34, esse texto que acabamos de meditar, na Nova Versão Transformadora, diz: sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. É interessante que nessa tradução diz que eles aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores, que durarão para sempre. Essa tem que ser a minha fé, essa tem que ser a sua fé, essa tem que ser a nossa esperança. Nós temos que estar esperando coisas melhores, que o dinheiro não pode comprar, que o esforço do nosso trabalho não pode alcançar, mas que durarão para sempre. Na Nova Bíblia Viva, Hebreus 10, 34 diz: vocês sofreram com aqueles que foram jogados na prisão e ficaram realmente alegres quando tudo que vocês possuíam foi-lhes tirado, sabendo que coisas melhores os estavam esperando no céu, bens superiores e permanentes. Amém? Então é possível que na vida de um servo de Deus ele sofra perdas que talvez não sejam restituídas nessa vida, mas aceite com alegria. É muito difícil, humanamente falando, uma pessoa no seu juízo ficar alegre quando perde alguma coisa, mas nós temos o Espírito Santo de Deus para nos confortar, para ajudar em nossas fraquezas e para estar nos sustentando e nos dando essa alegria, porque a alegria é um dos frutos do Espírito, não a alegria passageira do mundo, mas a alegria que o Senhor nos dá. E aqueles servos de Deus no passado, o escritor aos Hebreus testemunha que havia alegria neles, mesmo quando eles perdiam. Então, por que ficar abatido, irmão? Por que ficar abatida, irmã? Diante de alguma perda, levante a sua cabeça, louve, cante um hino de vitória, um hino de alegria, de gratidão a Deus. Eu quero que agora você pense aí, medite sobre alguma perda que você tem sofrido. E compartilhe isso com Deus. Mas mostre a sua alegria em continuar na presença dEle. Demonstre a sua alegria em poder ter a certeza que Ele continua contigo. É um prazer ter passado esses momentos aqui com vocês. Nós temos ainda aqui algumas mensagens aqui que os irmãos têm compartilhado. Mais irmãos aqui participando, o irmão Hamilton e muitos outros irmãos. Amados, eu espero sinceramente que essa breve meditação na lição de hoje, que trata das perdas e como vamos reagir diante delas. Nós perdemos por um lado, mas ganhamos por outro. Essa tem que ser a visão e a certeza do servo de Deus. Eu quero louvar a Deus e
louvar o Senhor pela vida de cada um de vocês, pela história de cada um de vocês. Amém? Nós temos aqui alguns irmãos que ainda participam. Vamos orar, queridos? Vamos agradecer a Deus tudo que Ele tem nos dado, mas acima de tudo, vamos agradecer pela presença dEle na nossa vida, nos ensinando, porque vamos aprender, talvez as maiores lições nos momentos de prova e dificuldade. Nesse período de quarentena, quando estamos todos diante dessa pandemia, com certeza alguns têm sofrido alguma dificuldade, mas assim como Deus colocou ali na vida de Jó o seu cuidado, a sua mão, eu creio que Deus vai estar com a sua mão e o seu cuidado por cada um dos irmãos. Amém? Que Deus fortaleça, que Deus venha suprir no momento certo tudo aquilo que você necessita, não tudo aquilo que você quer, mas tudo aquilo que você necessita, e que a lição da vida de Jó possa continuar falando muito alto em nossos corações. Vamos voltar, só para finalizar, vamos voltar para o refrão daquele hino, Sobrevivi, da Sara Farias. Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci diminuindo, apareci desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Um bom domingo para você, um bom domingo para todos nós, possamos louvar a Deus por mais uma oportunidade de ouvir a sua palavra. Vamos orar juntos? Amém? Querido Deus, nesta manhã, a tua palavra tem alcançado o coração dos teus filhos, ó Pai. E eu sei, Senhor, que muitos têm sofrido algum tipo de perda, Senhor, que talvez ainda doa em seus corações. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, Tu tens o conforto, Tu tens o alento, Tu tens a força e a alegria que precisamos ter para continuarmos caminhando, Senhor. E eu peço a Ti, ó Deus, que assim como, ó Deus, Tu fizeste na vida de Jó, ó Deus, quando a Tua mão esteve sobre ele em todo o tempo, a Tua mão esteja sobre a vida desse irmão, dessa irmã, dessa família, para que Tu possas sustentá-los, ó Deus, e eles possam amadurecerem na sua fé, na sua visão, Senhor, das coisas espirituais e das coisas que nos estão sendo preparadas por Ti, Senhor. Ó Deus, porque eu creio, Senhor, que são coisas gloriosas, coisas maravilhosas, que jamais iríamos alcançar nesta vida, Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, venha confortar, venha fortalecer a fé dos teus filhos através desta ministração. Que a tua bênção, ó Deus, a tua graça seja sobre cada um deles, Pai. Nós te louvamos e pedimos, ó Deus, continua conosco neste domingo. Nos abençoe, Senhor, para que possamos estar aprendendo cada vez mais contigo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.